Disse eu, só não disse o capítulo nem o versículo, pois não? Mas vou dizer agora, capítulo 2. Muito bem, eu não sei se tem aí, é isso mesmo, fantástico. E este mês eu gostava de falar isto, ou sobre isto, não sei se será o mês todo. E eu penso que hoje há uma geração de pessoas, e nas quais eu quero incluir também a igreja, que vivem. Eu gostava que todos disséssemos. E hoje há uma geração de pessoas que são filhos de Deus, pessoas que conhecem Deus, mas não ouvem a voz de Deus. E é tão importante ouvirmos a voz de Deus. É importante por muitas razões, porque ouvindo a voz de Deus nós erramos menos. Qual pai que diz aos seus filhos, não faças isto, não faças aquilo? Quantos pais que estão aqui a olhar para mim já disseram isso aos seus filhos? Não faças desta maneira, não faças daquela maneira, certo? Parece que não. Vocês não são daqueles que dizem muita coisa aos filhos, é isto? Alguém está cá? Ajudem-me agora, agora é o momento, deixem as lágrimas para trás, é o momento de alegria. Estamos a entender o que Deus nos quer falar nesta tarde. Nós precisamos de ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus prova muitas coisas. Uma delas é que nós somos filhos de Deus. Quem é filho de Deus, ouve a sua voz. Qual ovelha que ouve a voz do seu pastor? Vocês costumam ouvir a voz do vosso pastor? Que remédio, hoje estão a ouvi-la. Mas eu estou a falar daquele pastor. Aquele pastor que o Salmo 23, que Davi fez o favor de escrever para nós, diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porquê que nada me faltará? Porque há ovelhas que ouvem a voz do pastor. E nós precisamos de ouvir a voz do pastor. É tão importante ouvir a voz do pastor. Prova que somos filhos. Ouvir a voz do pastor, como eu disse, é importante. Ouvir a voz de Deus é importante porque nos ajuda a errar menos. E nós precisamos, enquanto filhos, ser pessoas que erramos menos e acertamos mais. Alguém pode dizer um amém? Quantos é que gostam de acertar? Quantos é que gostam de ser assertivos no que fazem, assertivos nas suas conquistas, assertivos nas suas conversas? Quantos estão comigo e podem dizer um amém? Quem é que gosta disto? Mas eu nunca vi gente que gosta de ser assertiva com uma cara tão triste. Quem gosta de ser assertivo diz: eu gosto de fazer o petisco e ele calhar bem. Eu gosto de estar com pessoas e ser um momento agradável, certo? Eu gosto de estar com Deus e ser um momento bom, que eu saia edificado, construído, alicerçado, melhorado, certo ou não? Então nós precisamos ser pessoas que em tudo somos mais assertivas, e não há dúvida, para isso acontecer nós precisamos de ouvir a voz de Deus. Há muita gente que quer alcançar tanta coisa na sua vida, mas não percebe que um dos princípios, o princípio, é ouvir a voz de Deus. Então nós vamos mergulhar neste sentido, e quero trazer um texto que eu, há um tempo, há uns anos ou meses atrás, Valente, eu trouxe até vós, sobre Abacuque. Quem é que gosta de ler o livro de Abacuque? Uau! O livro de Abacuque é fantástico, não é? Pelo menos a minha sacristã diz que sim. É sempre bom termos alguém que com energia nos apoia. Abacuque capítulo 2, versículo 1. E eu sei que já falei sobre este texto e quero apenas para vos deixar algo mais. Vou estar atento e vigilante, como sentinela no seu posto, para ouvir o que o Senhor irá dizer e que resposta irá dar às minhas queixas. O Senhor falou-me então deste modo: escreve sobre tabuinhas de barro aquilo que te vou revelar, de modo que se leia claramente. Ouve, é interessante nós pensarmos sobre isto. De repente Deus tem uma conversa com Abacuque. De repente Deus tem um diálogo com Abacuque. E nesse diálogo, Abacuque registra aquilo que Deus lhe diz para que nós pudéssemos recordar aqui hoje. E nós somos mesmo abençoados. Nós somos abençoados porque somos o povo da Bíblia.
Se eu dissesse que éramos o povo do cântico, se calhar o amém era mais forte. Se eu dissesse que éramos o povo avivado, se calhar o amém era mais forte. Mas nós temos que ser o povo da Bíblia. Eu sei, pronto, eu sou de uma geração que nós íamos para a igreja todos alegres com a Bíblia debaixo do braço. E éramos conhecidos pelo povo da Bíblia. Não é por causa de termos a Bíblia cá dentro, é por causa da Bíblia. E até antes de mim havia em Portugal um lema através do qual, ou uma frase através do qual os evangélicos eram conhecidos como os da Bíblia. Porque andavam assim sempre com a Bíblia. Hoje a Bíblia já não se transporta assim. A Bíblia transporta-se assim. Então já não há uma visibilidade tão grande da Bíblia. Você sabe, o problema não está se a gente transporta a Bíblia aqui, não tenho bolsa, ou aqui. O problema é que se a Bíblia está aqui. Está aqui. E há gente que confunde Bíblia e palavra com cânticos, com mensagens do YouTube, com mensagens do canal do YouTube da AD Deluxe. Há gente que confunde Bíblia com isso. E há gente que até reduz o seu conhecimento acerca de Deus naquilo que claramente devia ler acerca de Deus, através daquilo que ouve Deus, ou acerca de Deus. Eu louvo a Deus pela maravilha que é as tecnologias, porque hoje até já temos Bíblias faladas. E é tão bom porque, para aqueles que não gostam de ler, pelo menos podem usar o recurso de ouvir a Bíblia. E é tão bom que, provavelmente, né, há pessoas hoje que estão nos seus trabalhos, ou a martelar, ou a limpar, e podem ter os fones nos ouvidos, e em vez de estarem a ouvir aquelas músicas, eu ainda pensei em planear, usar aqui um tema ou outro de um cantor destes que está aí no momento, mas isso vai ficar mesmo mal, porque se eu escolho uma música assim complicada, alguns podem ficar absolutamente chocados, e eu não quero chocar ninguém. Mas pelo menos que você possa ter os fones para ir no bus. Tenho que dizer bus, não é? Por mais que isto me revolte as entranhas, porque em Portugal não se diz bus, não é? Diz autocarro ou caminhoneta. E, ok, vamos lá. E você pode ir no bus e de repente, em vez de você ir muitas vezes ouvir só uma música daquelas que tem uma melodia fantástica que o pessoal faz. É a melodia. O pessoal hoje tem que se modernizar. É a melodia da música que faz com que eles fiquem com aquele tipo. Eu acho que qualquer dia os fisioterapeutas vão inventar um novo problema, que já não é a questão da curvatura, é a questão da cena do... Mas pronto, há pessoal que tem um músculo do pescoço bastante desenvolvido. Voltemos lá. Mas que tu possas levar a Bíblia para ouvir a palavra, porque quem não ouve a palavra... E eu gosto que quando o Senhor fala com Abacuque, escreve. E há gente que não escreve. Por exemplo, há gente que está aqui nesta tarde e não está a escrever, pelo menos tema da mensagem, sem ouvir a voz de Deus. E escrever Abacuque, capítulo 2, versículo 1 e 2. É importante. E porquê que é importante nós escrevermos? Porque o escrever vai nos trazer à memória. Eu não sei se acontece consigo, isto não tem nada a ver com a idade, mas com certeza já aconteceu consigo, você se esquecer de coisas que se tivesse escrito, não se esquecia, é verdade ou não? Eu hoje, para nunca esquecer alguma coisa, quando alguém me diz, tem para aqui uma data de telemóveis hoje, se quiserem eu posso dar algum, tenho aqui um Samsung, tenho aqui um iPhone, eu posso oferecer. E tenho aqui outro iPhone. Bem, um é meu, sim, é este. E de repente... É para alguns não pensar, isto é só luxúria, tantos telemóveis, o pastor, não é nada disso. Também sei que pessoas não pensavam nisso. Eu hoje estou muito rápido, não estou, tenho que falar mais devagar. Porque há alguém que está na tradução e eu tenho que ver se não mata a pessoa. É que agora ela não está aqui, está num quarto fechado a falar para vocês, mas é num quarto só para ela, não é? Está no segundo andar, mais perto do céu, que é para ouvir Deus e a mim. Ok, voltando a cá. É por isso que eu hoje... escrevo logo tudo. Alguém me diz, pastor, a gente no dia tal... Espera, abre aqui. Porque é para não me esquecer. E há gente que quer ouvir Deus, mas não quer ler o que Deus lhe disse. É quase como se tu estivesse à espera que alguém te enviasse uma mensagem e ele não envia, então tu nunca vais saber. Você sabe quando a gente manda uma mensagem e fica à espera que a pessoa responda?
Houve alguns que ficaram à espera. Eu, a semana passada, andei com 3 dias de atraso, a e-mails e mensagens. E eu depois via que alguns pacientemente e com muito amor respondiam assim. Respondiam não, mandavam uma segunda mensagem. Pastor, é só para dizer que há uma outra mensagem que eu lhe enviei, se quando puder responda-me, não é? E você sabe, às vezes parece nós assim com Deus. Deus responde à minha oração. E Deus diz, eu quero responder, mas tu não estás a ler no sítio certo. E nós precisamos de voltar a ser, se queremos ouvir Deus, se não queremos continuar a ser um povo sem ouvir Deus, nós precisamos de ir à palavra. Nós precisamos de voltar a ler a Bíblia. Nós precisamos de entender que Deus falar connosco não é cânticos, não é pregações, se bem que Deus se usa dessas formas, mas a palavra é super importante. Está aqui tudo o que tu precisas, sem adulterações, até para tu saberes se há alguém que profetiza aos teus ouvidos. Você sabe, nós somos uma igreja muito abençoada. Amém. Há gente que não disse amém. Não estás feliz com a tua igreja, é isso? Vou voltar a dizer, nós somos uma igreja muito abençoada. Amém. Mas você sabe, não somos perfeitos. E às vezes, estamos todos a aprender. E ainda não houve tempo para ensinar muita coisa. E eu ainda não tive a oportunidade de ensinar o que é que alguém, quando vai orar por alguém, deve ou não dizer. E como deve dizer. E às vezes é natural que alguém vá lá com muito amor e carinho orar por ti e diz qualquer coisa. Não diz qualquer coisa, diz alguma coisa, que eu não vou dizer o que é agora. E de repente tu ouves isso e ficas muito abalado porque achas que foi Deus que te disse. E eu quero te dizer, pode ter sido 3 pessoas. Pode ter sido Deus, ninguém se vai sentir ofendido. Pode ter sido o diabo e pode ter sido só a pessoa. Como é que nós vamos saber qual a voz? Tens que conhecer a palavra. Para segundo a palavra, não julgares a pessoa, mas julgares o recado. E saber se o recado está de acordo com a palavra. E depois dizes assim, ok, isto é de Deus. E se é de Deus, eu vou guardar, vou orar, fica tranquilo. Porque Deus não é um Deus de confusão, nem de destruição, nem de falta de amor. Tudo o que Ele diz é para construir e não destruir. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Então nós precisamos ser pessoas que lemos a Bíblia. Pergunta aí a quem está ao teu lado, tu lês a Bíblia? Quantas vezes por dia? Eu sei que vou falar aqui uma coisa arcaica, mas eu ainda sou do tempo em que o pessoal crente levantava-se mais cedo para não sair de casa sem ler a Bíblia. Pastor, você tem que se modernizar, hoje já não é preciso. Hoje a gente vai no trânsito e pode ir ouvir a Bíblia, mas você faz isso. Hoje a gente pode ir no bus e podemos ir ouvir a Bíblia, mas você faz isso. Há gente que resume a sua Bíblia a ouvir música, a ouvir cânticos. Mas não há nada que nos faça crescer com crescimento sustentável que não seja a leitura da palavra de Deus. E tem conselhos para tudo. Há conselhos aqui. Gostei dessa. Pode dizer outra vez? Tem mesmo. Vamos todos dizer que ficou muito bem aqui. Tem mesmo. Não, brasileiros na casa. Há aqui uma cena neles a dizer o tem mesmo, que no português fica muito frio, não é? Tem mesmo. Eles dizem, não, tem mesmo, não é? Uma coisa mais balanceada, não é? O africano também diz isto muito bem. Há africanos na casa? Digam lá. Não percebi. Tem mesmo, não é? É melhor eu não continuar, senão agora vou outros. Tem luxemburgueses na casa? Não. Tem alguns de nacionalidade. Então digam lá em luxemburguês, tem mesmo. Não. Não. Eu quero em luxemburguês. Bem, não se percam. Foquem-se em mim, que eu é que sou o pastor. Bora lá. Ok. Ouvir a voz dele. E o Senhor disse a Abacuque, é tão importante. É tão importante. Olha, lembram-se daquele episódio que eu falei sobre ele? Eu gosto tanto desse episódio. É das coisas que eu gosto mesmo na minha vida, é falar sobre aquele episódio de Moisés
com a vara. Lembram-se que eu falei sobre ele uma vez? Já ninguém se lembra. É assim, um pastor anda aqui há anos a esforçar-se, a pregar, e depois esquece-se, não escreve. E há aquele episódio que eu gosto muito, e quando eu visito alguma igreja, é raro eu não se perceber a condução de Deus para ministrar sobre aquele, porque acho que é transversal à vida de um crente. Quando Moisés tem aquele momento em que Deus lhe diz: o que é que tu tens na tua mão? E ele diz: tenho uma vara, lembram-se? E ele diz: lança a tua vara no chão. E a vara transformou-se numa cobra, uma serpente. E depois, de repente, Deus disse a Moisés: pega-na. E ele pegou na serpente, e a serpente voltou a transformar-se no quê? Uma vara. E não sei se lembram, eu disse e mostrei claramente que a vara representava aquilo que era o ofício de Moisés antes de estar no lugar onde ele estava, porque ele tinha sido pastor. Então eu expliquei que a vara simbolizava 3 coisas para um pastor. Pastor de ovelhas, daquelas que fazem mé, né? E para ele a vara representava 3 coisas: identidade, riqueza e influência. Vamos dizer juntos: identidade, riqueza e influência. E é bom eu trazer isto à lembrança, porque isto para mim é importantíssimo nesta tarde. Ouvir a voz de Deus vai nos levar a perceber em muitos momentos que Deus nos está a perguntar: o que é que tu tens? Ler a palavra de Deus vai nos corrigir em muitos momentos. E há momentos em que Deus vai dizer: a tua identidade, a tua riqueza e a tua influência. Vocês sabem, estas são 3 áreas absolutamente cruciais na nossa vida. São 3 áreas que nos definem. Aquilo que somos, a identidade, a riqueza, o que temos, o que possuímos, o que alcançamos, e a nossa influência. E nós somos chamados, enquanto seres humanos, para na sociedade, para nos nossos dias, sermos pessoas com uma identidade definida. E nós nesta tarde não temos dúvidas, e eu acho que ninguém tem dúvidas, que nós somos filhos de Deus. Filhos de um rei. Pertencemos a um reino de Deus. Então qual é a nossa identidade? Nós não nos confundimos. Os filhos de Deus não se confundem. Eu agora vou ser assim uma mensagem mesmo antigamente. Identidade significa: ei, eu já tenho esse tempo todo negativo. Não reiniciaram isso. Não, isso não vale. Não posso ter 41 minutos a menos. Isso é que era bom. Não. Está ali a líder a dizer que não tenho tempo. Está a dizer, ok. E ouve. Escuta, nossa identidade. O que é que nós andamos a fazer com a nossa identidade? O que somos? Você sabe, hoje há uma crise de valores. Toda a gente sabe isto, certo? Vivemos numa sociedade de crise de valores. Podemos falar sobre isto? Não diga amém, porque isto é capaz de lhe doer. Porque a crise de valores não começa nos outros. A crise de valores não começa na escola. A crise de valores não começa nos políticos. A crise de valores começa onde o indivíduo perde a sua identidade. E sabem onde é que a identidade dele é formada? Na casa. Em casa. Na família. E nós precisamos urgentemente de famílias a voltarem à origem. A trazerem a identidade cristã para dentro de casa. Para que quando eles saem de casa, saiam com uma identidade bem definida. Sabem o que são, não têm vergonha. Eu ouvi um dia destes alguém que me ligou por causa de um problema para partilhar com alguém, e alguém dizia que um adolescente no seu círculo de amigos na escola é gozado pelos outros porque os outros dizem: tens que vir à minha igreja. Ou ele diz aos outros: tens que vir à igreja, tens que vir à minha igreja. E os outros já não o suportam porque ele diz: tens que vir à minha igreja. E isto não é o mais importante, mas define uma identidade que diz: eu não tenho de vergonha de assumir quem eu sou. Amém. E nós precisamos hoje de uma igreja que não tem vergonha de assumir quem é. E é por isso que Deus fala com Moisés e diz a Moisés: o que é que tu tens na tua mão? E ele diz: tenho uma vara. E o que é que a vara representava para Moisés? Sua identidade. E o que é que Deus diz a Moisés? Pega na tua identidade e deita ao chão, porque eu mando que seja assim. E Moisés lançou ao chão e aquilo transformou-se numa serpente. E como eu ensinei na altura, se não se recorda, vou voltar a lembrar: a vara é madeira morta, sem vida, não produz vida, não dá nada, está na mão. E ele segurava na mão, e na mão estava morta. E quando nós temos a nossa identidade na nossa mão, fazendo a nossa coisa, pensando da nossa maneira, fazendo o nosso estilo, uma das coisas que vai acontecer é que ela vai estar morta, não dá fruto.
Mas quando nós pegamos a nossa identidade e respondemos à voz de Deus, e a voz de Deus diz, lança-te sobre o chão porque eu estou a mandar, a nossa identidade vai ter vida. E é por isso que não é irritante, nem é triste, incomoda, quando há pessoas que dizem, pastor, eu preciso de um tempo a pensar. Sabe, não é a questão de um tempo a pensar, não é a questão de tirar férias de servir a Deus, não é nada disso. É porque Ele está a pôr em risco a sua identidade. E nós precisamos ser pessoas que não temos medo de assumir nesta sociedade o que somos. E pessoas que não têm medo de assumir o que são pessoas bem estruturadas. A sua identidade está bem firme. Sabe porquê é que eu não tenho dificuldade em lidar com personalidades completamente opostas à minha? Porque eu sei quem sou. Eu cresci num ambiente de igreja onde se reprimia e oprimia e não se queria perto pessoas, por exemplo, com tendências sexuais completamente definidas, no sentido oposto daquilo que a maior parte das pessoas entende que é o normal. E então o jeito era pôr-se longe. Eu acho que muitas vezes não era só porque alguns definiam como pecado, mas era uma crise de identidade. Eu posso andar seja com quem for, eu não me esqueço quem sou. Porque a minha identidade está definida. E a minha identidade está definida porque eu procuro ouvir Deus e procuro ouvir Deus lendo a Bíblia. E aqui eu encontro a base, a estrutura, a solidez para quem eu sou. É por isso que quando alguém vem com uma palavra que muitas vezes é distorcida ou me procura levar noutro sentido, eu fico firme. Porquê? Eu sei o que a Bíblia diz. Eu sei o que Deus diz acerca de mim. Estão cá comigo ou não? Ainda estão vivos? Diz lá quem está ao teu lado, desperta tu que dormes. Identidade. Precisamos ser uma igreja sem crise de valores. Sem crise de valores. Um dia destes dava comigo olhar aqui para pessoas que batizamos a fumar, que pusemos a servir numa das áreas mais simples da igreja, ainda com alguns vícios. E eu hoje olho para elas completamente disponíveis para servir a Deus e libertas dos vícios. Ouça, não sou eu e tu que vamos fazer um milagre. É Deus e é a sua palavra. A nossa fé tem que estar sustentada na palavra. Quando nós somos pessoas bem definidas na nossa identidade, não andamos a tremer, nem temos dúvidas acerca do que somos. Alguém está vivo? Alguém se sente feliz? Já todos estão a orar para que o pastor se cale. Segunda parte da vara. Gosto disto. Riqueza. Nós somos pessoas ricas. Somos ou não somos? E também somos ricas pessoas. Somos pessoas ricas e somos ricas pessoas. Há gente que acha, pastor, como é que você está a dizer que eu sou rico se você não conhece os meus bens? Não preciso. Há muito tempo que eu vivo nesta dimensão. Tudo o que Deus me dá é suficiente. Mas você não quer mais? Quero. Mas se Ele só me dá isto, é suficiente. O problema não é... O problema na riqueza é aquele desejo de alcançar sempre o que nunca o vai satisfazer. Porque a base de encontrarmos satisfação é nós sermos realizados com aquilo que temos. E a nossa identidade tem que estar definida neste sentido também. Somos pessoas bem definidas com a riqueza que Deus nos dá. Quantos de nós conhecemos pessoas que hoje têm isto, mas estão sempre a sonhar naquilo que vão ter amanhã? E naquilo que podiam alcançar no dia depois? Verdade ou não? E se têm isto é porque gostavam de ter aquilo. E se têm desta maneira é porque gostavam de ter da outra. Verdade ou não? E é por isso que há pessoas sempre insatisfeitas, não é? Eu ia usar exemplos, mas é melhor não. Estava aqui a pensar em meia dúzia deles, mas é capaz de ser perigoso, alguém é capaz de se sentir atingido. É melhor seguir em frente. Riqueza. Nós temos a riqueza do casamento, a riqueza dos filhos, a riqueza da família.
Há gente que passa uma vida a dizer que os filhos dos outros são bons quando Deus lhe deu riquezas. Se os teus filhos são perfeitos, não são. E não podem ser, porque tu também não és. Mas será que tu estás disposto a correr com eles o caminho da perfeição? O caminho em que tu estás a melhorar e eles estão a melhorar. O caminho em que tu estás a crescer e eles estão a crescer. Alguém está vivo? Foram-se todos embora, deixaram-me sozinho. Riqueza e depois a influência. Gente que ouve Deus influencia pessoas. Gente que ouve Deus influencia pessoas. Eu ouço acerca desta igreja coisas absolutamente fantásticas. Vou dizer duas. Ouço acerca desta igreja duas coisas completamente opostas e eu fico um bocado baralhado. Fico baralhado e embaralhado. Fico das duas formas. Eu ouço pessoas que chegam aqui e dizem: pastor, que ambiente fantástico, senti-me amado, senti-me em família, receberam-me tão bem. Tenho pessoas que escrevem isso. Tenho outras pessoas que me dizem: pastor, estou aqui, não consigo relacionar-me com ninguém. Não consigo dar-me com ninguém. Não, calma, não crucifique ninguém. E nós podemos entrar aqui num estudo bastante profundo sobre as questões que levam uns a sentir-se à vontade e outros menos à vontade. Ainda estão cá ou não? Mas o que importa é o que nós influenciamos com a nossa forma de estar. Porque muitas vezes quando nós somos negativos sobre uma situação, nós estamos a trazer uma influência negativa à nossa volta. E há gente que é muito pessimista, muito, nada corre bem, nada vai acontecer, não consigo, não posso, é difícil. Aquelas coisas que toda a gente sabe. Se tu trouxeres este tipo de influência a quem está à tua volta, toda a gente à tua volta vai ser uma cambada de derrotados. E vais construir uma influência de igreja que é a igreja dos derrotados. É a igreja dos infelizes que caminham tristemente para o céu. É tão triste esta vida, é tão difícil esta vida, é tão infeliz esta vida. Liberta-te disso. Se é uma pessoa que influencia à tua volta: pastor, mas eu às vezes não tenho coragem, às vezes não tenho força. Arranja. Levanta-te. Porque para tanta coisa na nossa vida, nós às vezes ganhamos coragem, verdade ou não é? Às vezes até ganhamos coragem. Mulher, não me digas mais nada, senão... Ganhas ou não ganhas coragem? Ou às vezes, elas para os maridos ganham coragem. Se continuas com essa conversa, vais ver. Verdade ou não é? Vejam lá se a influência não está logo ali. Porquê é que nós em tantos momentos somos influência e noutros não somos? Porquê é que em tantos momentos nós crescemos na nossa influência e noutros diminuímos tanto? Levanta-te sem medo. Levanta-te sem medo e isso é uma influência à tua volta. E nós precisamos ser cristãos que influenciam à nossa volta, o mundo à nossa volta. As pessoas precisam de experimentar uma nova vida. Alguém está cá? Diz aqui está ao teu lado: eu quero ser boa influência para ti. Diz comigo: identidade, riqueza e influência. Diz aqui está ao teu lado: eu vou te influenciar. E diz assim: e quando tu me vires lá embaixo, levanta-me. Nós somos chamados para influenciar este mundo. Quem é que influencia este mundo? Pessoas que ouvem Deus. Se nós continuarmos sem ouvir Deus, nós nunca vamos influenciar. Se tu reparares, Abacuque influenciou os seus dias. Porquê? Porque ele escreveu o que Deus lhe disse. E o que é que Deus lhe disse? Podemos recordar aqui claramente o que é que Deus lhe disse. Ouve, está lá em 2. O Senhor falou-me então deste modo: escreve sobre as tabuinhas de barro aquilo que te vou revelar, de modo a que se leia claramente. Deixa-me encontrar aquilo que se deve ler claramente. E já agora vou abrir, porque eu não abri, tinha aqui o texto, mas eu quero ler o que está a seguir. Abacuque, capítulo 2, versículo 2, não é isso?
Muito bem. E ele, versículo 3, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Quem é o justo? É uma pessoa alinhada na sua identidade, na sua riqueza e na sua influência. É uma pessoa bem definida nestes valores na sua vida, sabe bem o que faz. É por isso que com todo o medo Moisés foi capaz de lançar a mão outra vez para agarrar a serpente e ela transformou-se no quê? Em madeira morta. E Deus mostrou-lhe claramente, se tu continuas a sustentar na tua mão aquilo que tu és, tu vais ser um morto. E uma igreja para influenciar esta sociedade precisa ser uma igreja na vontade de Deus. Amém. E deixem-me usar aqui uma expressão muito forte, eu sei que vai ser forte. Na vontade de Deus é onde nós não queremos estar. Que é no chão. E eu não estou a dizer que agora vamos ser a igreja dos que andam no chão, não é nada disso. E eu digo estas coisas disparatadas que é só para reduzir a importância que alguns possam dar a uma frase tirada do contexto. Mas sim, no chão significa o lugar onde nós não gostamos de estar, fazer as coisas que nós não gostamos de fazer. E nós temos que deixar de parar de ser meninos mimados, que só queremos que a nossa identidade e a nossa riqueza e a nossa influência sejam usadas naquilo que nós entendemos e queremos que Deus nos abasteça daquilo que nós entendemos que Deus nos deve abastecer. Esquece isso. Porque aquilo que nós precisamos ser é aquilo que Deus quer no lugar que Ele quer. E no lugar que Ele quer é um lugar que muitas vezes para nós não representa conforto, mas é o lugar que Deus quer para nós. É tempo de nós mudarmos as nossas circunstâncias. É tempo de nós mudarmos as nossas maneiras. É tempo de nós mudarmos os nossos modos. É tempo de nós mudarmos e mudarmos. E eu gostava que nesta tarde tu pudesses dizer a quem está ao teu lado, tens que mudar. E tens que aprender a ouvir a voz de Deus. Diz comigo, não dá para continuar sem ouvir a voz de Deus. Em todos os momentos. Pessoal, vamos ouvir a voz de Deus. Vamos ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus diz, o justo viverá pela fé. Não é por conta bancária. Não é pela riqueza. Não é pela maneira como ele se move, pela influência que ele traz. É pela palavra de Deus. O justo viverá pela fé. E aquilo que traz sustenta a nossa fé, diz Paulo em Coríntios, é a palavra. Vamos ser pessoas da palavra. Vamos decretar que o último mês do ano é o mês em que nós nos vamos dedicar à leitura da palavra. Porque não este Natal, antes de nós comermos o bacalhau, ou o peru, ou a raclette, ou o que você quiser. A raclette não coma que aquilo é de ferro, mas o queijo e o resto. Não é? Porque não nós nos sentarmos e dizermos, vamos ler a palavra. Enquanto família, nós já perdemos o hábito em alguns momentos, até a oração já em casa é do género, se for uma família grande, uns oram com os olhos fechados, os pais e as mães, e os filhos oram com o olho aberto, que é para estar a vigiar e orar. Não vá o outro tirar-lhe a comida, né? Já ora assim, Pai nosso que estás no céu, né? Sejamos pessoas que em casa temos tempo